Olá, amigos. Me recordo que no início da década de 90 já frequentávamos a casa espírita, já estudávamos a doutrina e dávamos plantão na Santa Casa de Cambé como médico. Quando fomos chamados numa tarde, umas 2 horas da tarde, para atender fora do hospital uma paciente que estaria numa crise nervosa bastante violenta. Nunca tínhamos saído a atender fora do hospital, porque dentro do hospital tínhamos os recursos necessários. Mas naquela época não tinha esse sistema do SAMU, do SEAT, do socorro, né? Tão eficiente hoje em quase todas as cidades do Brasil. Fui sozinho, desci, fui recebido pela família que estava em polvorosa, bastante angustiada, dizendo que uma das irmãs dela era uma senhora bem idosa, com 2 ou 3 filhas solteiras de mais de 40 anos. E uma delas estava na cama, em crise de nervos. Quando eu cheguei à porta do quarto, a mulher falou: tome cuidado, ela está muito agressiva. Eu não tinha ideia do que iria encontrar. Bati, escutei gritos lá de dentro, abri a porta, encontrei uma mulher deitada numa cama de casal, sozinha, ela era solteira, completamente transtornada. Ela não estava em nenhuma condições reais de um ser humano. Você via que ela estava totalmente atormentada. Na verdade, não era nem ela quem falava ali. Ela estava, na visão espírita, sofrendo um processo gravíssimo de subjugação, que Allan Kardec chama também de possessão espiritual. Ela gritava. Quando ela olhou para mim, ela juntou um crucifixo que ela tinha ao lado dela e jogou na minha direção. Eu procurei conversar com bastante serenidade, com bastante tranquilidade, mas vi que ela não ouvia nada que eu falava. Eu olhava para ela, percebia que ela estava completamente fora de si e que eu precisaria de medicações para tirá-la daquele estado. Mas era evidente, eu já com a experiência espírita, de que o caso dela, para ser realmente resolvido, precisaria de um tratamento espiritual, e eu não sabia qual que era a concepção religiosa daquela família. Mas liguei, pedi que trouxesse uma enfermeira do hospital com a medicação sedativa. Ela veio com mais uma outra pessoa, seguraram a mulher, fizeram a injeção, ela ficou sedada, prescrevi a medicação. E quando estava saindo, a dona da casa falou bem tranquilamente: ah, o senhor frequenta o seu Hugo ali, né, o centro espírita? Eu falei: exatamente. O senhor não acha que o caso dela é um problema espiritual? Eu falei: olha, é muito provável. Eu acho que assim que ela sair desse quadro, vocês já vão começar a medicá-la com essa medicação que eu prescrevi, e marque, agende lá com o seu Hugo uma conversa para iniciar o verdadeiro tratamento que poderá levá-la à solução definitiva desse problema. Então eu vou mostrar para vocês hoje o que Allan Kardec nos propõe para orientar a solução definitiva de um quadro desse, que não se soluciona do dia para a noite. Então, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletâneas de preces, no item 81, quando Allan Kardec vai falar da prece pelos doentes obsidiados. Obsidiados é o termo escolhido para dizer a pessoa que está sofrendo a ação negativa de um espírito inferior, a obsessão. Então Allan Kardec nos diz assim, primeiro, nos primeiros parágrafos, ele dá uma definição muito rápida do que ele já estuda sobre obsessão no livro dos médiuns. Ele fala que a obsessão é a ação continuada de que um mau espírito exerce sobre uma pessoa e apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral,
Então fica perturbando a pessoa nas decisões dela, no comportamento, fazendo com que ela seja uma pessoa que cause até mal-estar nos ambientes em que vá, até sinais exteriores de completa perturbação mental e até do próprio organismo. No caso daquela mulher, uma perturbação mental evidente, como se fosse uma doença psiquiátrica. E aí Allan Kardec acrescenta, ao redor da Terra, há grande quantidade de maus espíritos devido à inferioridade moral dos habitantes que aqui estão no nosso mundo. Então, como o nosso mundo é povoado por espíritos inferiores, à medida que desencarnam, continuam inferiores e exercendo influência negativa sobre as pessoas que aqui vivemos. E a obsessão é um dos flagelos da humanidade. Então existe na Terra vários tipos de padecimentos, de sofrimentos, e um deles é essa perseguição espiritual. E ela só é possível pela imperfeição moral de quem a sofre. Então aqui ele dá uma definição bem resumida, dizendo que existem os espíritos inferiores, porque a Terra é um planeta de espíritos inferiores, que nós sofremos a ação desses espíritos porque nós somos inferiores, que para nos libertarmos dessas entidades, bastará que nós nos transformemos moralmente. Na maioria das vezes, na proposta que Allan Kardec vai nos fazer, ele diz assim, comparemos a obsessão espiritual a uma doença física. Para nos libertarmos de uma doença física, nós temos que fortalecer o corpo, para que ele se defenda contra aquela agressão que vem de fora, contra aquela bactéria, contra aquele vírus. Para nos defendermos das agressões espirituais, nós temos que fortalecer o espírito, na fé e nas virtudes. Então aqui que ele propõe, mas ele diz que isso só muitas vezes não é o suficiente, dependendo do grau da inferioridade do espírito que nos agride. Que às vezes o espírito é tão cruel que ele é tenaz, ele não abre mão da sua vítima, e que as causas, aí Allan Kardec vai falar das causas, ele diz assim, quase sempre a causa é o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que tem sua origem em relações entre o encarnado e o desencarnado, de vidas pregressas. Então é um ódio construído através dos tempos e que prossegue. Aí então Allan Kardec ele faz uma análise dizendo assim, na Terra se diz, morto a cobra, acaba o veneno. E não é verdade na questão espiritual, porque quando morre um indivíduo ele continua no mundo espiritual e pode se tornar mais perigoso do que quando estava encarnado. Então os séculos passam e os processos espirituais prosseguem, exigindo uma solução. E que Allan Kardec vai dizer, é permitida por Deus isso, porque está dentro das suas justas leis de causas e efeitos. Se o indivíduo nos persegue, nos odeia, é porque ele foi vítima nossa de alguma atitude cruel nossa no passado. Então é a hora do reencontro dos inimigos de ontem, ainda na vida atual. É a proposta divina para a reconciliação. Por isso que quando Jesus vem nos oferecer os ensinamentos da libertação, da perseguição espiritual, o Cristo diz, reconciliai-vos com os vossos inimigos, enquanto caminhais com eles. Então Jesus nos propõe a reconciliação com o inimigo de ontem. É a única forma de encerrar o processo, e Allan Kardec vai estudar isso dizendo, para nos libertarmos do espírito, precisamos afastá-lo. Ele é carregado de energias negativas, densas, por causa do ódio que ele carrega. E para afastarmos uma carga de energia negativa que está sobre nós, ele precisa de uma energia muito positiva, e que nós, como espíritos inferiores, não temos. Então, se nós não conseguimos a transformação moral suficiente para vencermos e nos libertarmos naturalmente, é necessária a intervenção de terceiros, espíritos mais evoluídos, pessoas que trabalham no bem, que são aqueles verdadeiros homens de bem, os verdadeiros espíritos, no caso do espiritismo, a quem nós devemos recorrer para que ele tenha ascendência moral sobre os espíritos. E diz Allan Kardec assim, é preciso agir sobre o fluido, sobre as energias, mas também sobre a mente do espírito, sobre o ser inteligente. Puxa, gente, como que a gente vai dialogar com um espírito que está urrando de ódio, como no caso daquela mulher?
Como que você vai conversar? Eu me recordei de uma palestra que eu assisti uma vez, de um grande expositor espírita. Ele apresenta um caso muito interessante, muito curioso, de um circo, onde havia um elefante, que era a parte mais importante da apresentação. Esse elefante vivia preso em grilhões, né, em algemas, e ele era ensinado. E ele entrou num estresse violento e começou a ficar agressivo ali no palco, com todo aquele público, querendo arrebentar, quase que arrebentando aquelas algemas, e virou aquele alvoroço, virou aquela balbúrdia, virou aquele susto, aquele pânico, gente correndo, quando o dono do circo veio com uma espingarda para executar o elefante. Quando ele se aproxima, diz o orador que uma das pessoas da plateia, que nada mais, nada menos que Rudyard Kipling, o indiano, né, o britânico indiano, nasceu em Bombaim, na Índia Britânica, o grande escritor da história de Mowgli, né, o famoso escritor inglês, né, britânico, que escreveu o livro das Selvas, que conta a história de Mowgli, escreveu o poema If, né, ser muito bonito, conhecido, reconhecido, que fala se o homem fosse, e dá uma descrição do que seria o homem ideal. Ele estava ali, ele como indiano, ele pede ao dono do circo que não mate aquele elefante, que ele entendia o ódio, aquela agressividade daquele elefante, que ele sabia por que aquele elefante sofria, como acalmá-lo. E ele vai se aproximando do elefante e começa a cantarolar uma canção indiana muito antiga. E o elefante começa a se embalar, criar um movimento, e vai se embalando naquela cantiga e se acalma. E aí então o dono do circo consegue levá-lo lá para a sua área de detenção, e agradece a Rudyard Kipling, né, e pergunta o que ele fez, como é que ele conseguiu. Ele falou: lembrei quando eu era criança lá na Índia, eu via aqueles meninos indianos darem banho nos elefantes nas beiras dos rios, nas beiras às vezes de um açude. Eles banhavam o elefante cantando essas cantigas, e os elefantes gostavam muito, era um ambiente muito prazeroso para ele. Então eu me recordo que quando esses espíritos nessa natureza se manifestavam cheios de ódio, urrando nas manifestações das mesas mediúnicas, que é onde se há o diálogo, se trava o diálogo entre o espírito superior, que envolve o dirigente da reunião, que tem que ser um indivíduo com ascendência moral sobre os espíritos inferiores, tem que ser um homem de bem, e eles se envolvem naquelas energias superiores. O diálogo é de ternura, não é um diálogo de agressividade, de alguém que vai expulsar alguém, como o dono daquele circo que chega com uma arma para acabar com a vida daquele elefante. Não, é de ternura, é de amor. Me recordo que uma vez o Sr. Hugo conversava com um espírito tão agressivo e começou dizendo: meu irmão, o espírito parou através do médium pelo qual se comunicava, e falou: por que você me chama de irmão? Até hoje me chamaram de demônio. E aí o Sr. Hugo começa a dizer: porque você é meu irmão. Nós somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus. Fomos criados para evoluir, para nos tornarmos melhor. Nós não podemos nos estagnar nesse estágio do ódio, do desejo da vingança. É necessário que nós encontremos de novo a paz que nós perdemos. E ele foi conversando com tanta ternura, de maneira que foi elevando o teor vibratório da mente daquele espírito cheio de ódio. E o espírito pôde perceber ao seu redor outras entidades que ele não via, porque vibravam numa outra dimensão. E ele começou a ver um ente querido seu que se aproximava com tanto carinho, que veio abraçá-lo chamando de meu filho. Acalme o teu coração, tudo já passou, estamos todos bem. Aqueles que sofremos naquela época, continuamos vivos, a morte não existe. E foi pacificando o coração daquela criatura, e ali ele se quedou, e ali ele começou a sua modificação. Então não foi só acalmar a pessoa, a vítima, não foi só propor a ela a sua transformação moral, mas também trabalhar na mente, no coração do espírito agressor,
que é nosso irmão. É essa a proposta que o Espiritismo nos faz. Ele diz assim, diz Allan Kardec para concluir, para assegurar a libertação é preciso levar o espírito perverso a renunciar às suas más intenções, fazer nele nascer o arrependimento e o desejo do bem. Então pode-se ter a dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. Essa é a proposta do Espiritismo. Um grande abraço a todos.